gente. Tito, capítulo 1, a partir do verso 1, acompanhe com a gente. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. O objetivo, então, dessa carta de Paulo, lembrando que quando ele escreveu essa carta, ele estava preso também, não foi a última foi 2 Timóteo, mas foi naquele período ali que ele escreveu 1 e 2 Timóteo, ele escreveu isso aqui também. Tito também era um colaborador, também era um discípulo de Paulo, tá? Mas o objetivo dessa carta, então, é o quê? Levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. E daqui a pouquinho a gente já vai entender o porquê que ele frisa isso, a fé e ao conhecimento da verdade, tá? Que conduz à piedade, tá? Vamos lá. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, observe, gente, que ele fala, né? A fé e conhecimento que se fundamentam, tá, na esperança de uma vida eterna. Ou seja, ele está falando assim, se você quer construir uma vida de fé, se você quer construir uma vida aí, né, pautada na palavra de Deus, parta do princípio que você é um ser eterno. E por que isso, pastor? Porque lá em Creta, lembrando que os cretenses, eles tinham uma fama. E os cretenses, né, ali eram gregos, Tito era grego também, tá? Eles tinham as suas filosofias, acreditavam em Zeus, enfim, tá? E eles pautavam o quê? A sua vida, né? Num desfrutar dos desejos momentâneos. Então aqui ele está falando assim, olha gente, a vida não é só isso. A vida não é só isso aí. Se você está se pautando, então fundamente a sua fé, ou seja, vive uma fé, né, como um ser eterno. Ou seja, porque o que Paulo está querendo dizer assim? Se você pautar apenas nessa vida, você vai começar e de repente vai se frustrar, porque algumas coisas vão acontecer, né, pela fé, e outras coisas não vão acontecer. Vão ser só expectativas frustradas na sua vida. Agora, quando você parte de um princípio eterno, você vai entender o seguinte: as coisas que aconteceram, né, provocadas pela sua fé, glória a Deus. Mas que não aconteceram, tem um propósito de eternidade que está cumprindo o seu objetivo da mesma maneira, ainda que você não esteja vendo. Então, basicamente é isso. Tá, que ele está falando. Outra coisa, a fama que os cretenses tinham. Eles tinham fama de enganadores e mentirosos. E aqui era o pior tipo de enganador mentiroso, pastor, porque não é aquele que passa os outros para trás em negócio, é aquele que usa a palavra de Deus para enganar. Então, a preocupação de Paulo é falar, Tito, o negócio você vai ter que ir lá e vai ter que botar ordem na igreja, porque a igreja está meio complicada, o negócio está meio... Eles estão mais para enganador, mais para mentiroso do que para... Né? Então é essa aqui a preocupação de Paulo. E se vê que ele chama a título de verdadeiro filho, né? Em nossa fé comum. Nós comungamos da mesma fé. Então, por causa da fé que temos, ele é como um filho para mim, porque a gente crê da mesma maneira, da mesma forma. Tá? A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Você põe em ordem e coloque presbíteros, ou seja, pessoas responsáveis para colocar ordem. Então ele está falando que estava em desordem a coisa. Exatamente. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de submissão. Aqui, só para você ter uma ideia, pastor, imagina que ele está dizendo como deve ser esse homem. E por que ele diz, olha, né, os presbíteros, né, deve ser marido de uma só mulher? Porque tinha presbítero com 2, 3 mulheres. Né? Ele deve ser pessoas, seus filhos devem ser crentes e não sejam acusados de libertinagem, porque tava uma a filharada lá dos presbíteros estava aprontando para mais de metros, né? Ou de insubmissão, porque eles não submetiam à autoridade do pai. Né? Então, olha a desordem que Paulo está... Então, ele fala assim, você vai constituir novos presbíteros, mas que sejam assim, porque os que estão aí, tá perdida a coisa, tá? Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina
e de refutar os que se opõem a ela. Que é a característica de como deve ser esse presbítero, esse pastor, essa pessoa que está ali ministrando. Tá? Então observe que cada ponto desse que ele ressalta é uma característica de algo que negativamente estava acontecendo no oposto. Tá? Então ele fala, quando ele é encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, né? Não orgulhoso, não briguento, nem apegado ao vinho. Quer dizer, você já imagina tudo o contrário não que estava violento. Acontecendo. Isso. Nem ávido por lucro desonesto, quer dizer, eram pessoas gananciosas. Então, havia lá pessoas, então ele fala assim, coloque pessoas que não sejam ganancioso, né? Que sim, entenda a função, o encargo, viva aquilo, mas não seja ganancioso. Então, ele está pontuando, né? E aqui fala da importância, né, de se apegar, encorajar os outros à sã doutrina e refutar os que opõem-se a ela, ou seja, a palavra de Deus nua e crua, como se diz, né? Então ensina a palavra, né, para eles. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os dos grupos da circuncisão. Só para você entender, o grupo da circuncisão eram pessoas que pregavam o evangelho para fundamentar o judaísmo e não o contrário, não usar o judaísmo para explicar o evangelho de Cristo, tá? Então queriam que as pessoas se circuncidassem, né? Fazendo rituais, e, sabe? Então eles estavam na verdade levando o povo para trás e ele para frente, mais ou menos isso. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Lembra lá do lucro, né? Sério, né? Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Nossa. Então aqui a gente vai ver o quê? Desafio, né? Que desafio Tito tem, pastor? Nossa. Porque assim, é como se pode falar, olha, eu estou sabendo que a igreja, observe que o objeto do assunto é a igreja. Está fora de ordem. Está fora de ordem, a vida desses líderes está fora de ordem. Muito fora de ordem. Né? O que estão ensinando, né? Estão ensinando lendas judaicas, né? Desviando da sã doutrina, a fé deles não é sadia, não é saudável, tá? E aqui, então você veja Tito agora, deixa eu falar assim, é bonito você estar na Bíblia, agora que missão difícil, porque assim, Tito bem... O 16, acho que ele resume tudo, né? Porque ele diz, eles afirmam que conhecem a Deus, mas pelos seus atos o negam, fazendo tudo que é coisa errada, né, pastor? E aqui é uma, como é que fala? É quando você fala assim, conhecereis a árvore pelo fruto, é mais ou menos isso, né? Tipo assim, eles dizem que conhecem a Deus, mas os seus atos, ou seja, os seus frutos... E ele é bem enfático em dizer que são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Esses desqualificados, assim, não tem qualificação nenhuma. Quer dizer, não sei o que estão fazendo aí. Então imagina agora, Tito tem que... Talvez o que ajudava aqui é o fato dele ser grego, né? Ele está em Creta, né? O fato dele ser grego, isso... Mas ele tem que chegar literalmente com os pés aqui, né? Botando em ordem, tirando gente, colocando o outro, instituindo o outro. Ele vai comprar uma briga tremenda, tá? Mas, tudo em nome do quê? Da ordem, né? Da verdade, dos princípios, tá? Isso aqui aplica-se também à nossa vida pessoal, pastor. Porque aqui Paulo recomenda a ele, né? Com relação aos presbíteros, ou seja, as pessoas. Mas na nossa própria família, se a gente for bater para a nossa casa. Né? Nós precisamos ser pessoas fiéis a Deus. Exatamente. Né? Não também dado, né, a vinho, não ser dado... dado... Se a gente colocar aqui o que eu disse no versículo 8, né? Ser hospitaleiro, amiga do bem, sensato, justo, consagrado, tendo domínio próprio e apegando-se firmemente à mensagem fiel. E educando seus filhos, né? Porque os filhos aqui é mal educado, né? Então você vê isso aqui, a gente aplica também. Puxa, a devocional de hoje devia ter só para pastor. Não, para todos nós, porque isso aqui aplica para nós, nossa vida pessoal, nossa casa. Até porque os filhos são reflexo da casa. Exato. Uma casa em ordem vai ter os seus filhos em ordem. Tomarmos muito cuidado com essa história de que conhecem a Deus, né? Mas por seus atos negam. Porque assim, hoje em dia, você dizer eu sou cristão,
né? É moda. É moda, né? Eu sou evangélico, eu sou cristão, mas o que os seus atos dizem? O que as suas atitudes dizem? Né? Demonstram o cristianismo? Só para a gente pensar, né? Só para a gente parar um pouquinho e refletir, né? Atos de amor, nossas ações atos não de podem justiça. nos contradizer, né? Exato. Não pode. Isso aqui é muito sério. Esses dias eu ouvi uma frase que me fez pensar muito. Uma pessoa disse que estava na igreja orando pelo marido para que o marido, né, se convertesse. Tá? E só que é interessante o seguinte, ela queria que ele se convertesse não para ser um homem que faz a vontade de Deus, mas para ser o homem que faz, para ser aquele homem que aquela mulher queria que ele fosse. Então aqui a gente vê o quê? Uma diferença. Uma coisa é você querer que a pessoa se torne aquilo que você acha que ela deve ser. Outra coisa é orar a Deus para que ela se torne o homem de Deus ou a mulher de Deus, que Deus quer que você... Você vai descobrir o quê? Que às vezes o que Deus quer não é o que você quer. Por quê? Você está só usando a máscara de Deus para trazer alguns benefícios próprios. Né? Mas é isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos vocês. Né? Uma bela quarta-feira a todos vocês. Hoje temos nosso culto à tarde às 14h30. Aguardamos você lá conosco. E também, né, online, se você for estar com a gente online. E depois, logo mais às 22 horas, também nossa oração da noite, tá bom? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, né? E até logo mais. Deus abençoe.